Olá, boa tarde a todos. Hoje eu trouxe esse vídeo a modo de informação e curiosidade mesmo. Primeiramente, gostaria de dizer que as nossas vidas, ela é gerida a maior parte do tempo por crenças que aprendemos da sociedade, da cultura, da escola, do clã familiar, onde a gente foi educado, da religião, enfim, programações vindas do nosso entorno e que muitas vezes a gente nem se dá conta. Tudo o que ocorre nas nossas vidas também tem interferência de uma lei natural do universo que se chama causa e efeito. Então, o que estamos vivendo no presente é o reflexo de algo que fizemos ou de decisões que tomamos no passado. Decisões que foram tomadas de forma quase automática pelo nosso subconsciente. Ou melhor, através dos programas, das crenças que ali estão armazenados. E esses padrões que fomos aprendendo aos poucos, regras que nos dizem o que devemos acreditar e o que não, o que devemos fazer, o que não, o que é certo, o que é errado. Então, analisando sobre uma perspectiva real, o livre-arbítrio está totalmente manipulado por essas crenças que estão muito bem fixadas lá dentro do nosso subconsciente. Por exemplo, se uma pessoa cresceu com a crença de que o dinheiro é difícil de conseguir, essa pessoa irá lutar toda a sua vida com a escassez. E muitas vezes ela não é consciente que é a sua mente, sua forma de ver a vida, sua programação, o único responsável, que está sendo a causa da sua experiência. Portanto, destino é uma ilusão. A chave aqui é tornar-se consciente, tomar consciência das nossas ações e escolhas. Se alguém cresceu pensando que não é merecedor de amor, porque viveu em uma família com os pais que brigavam, discutiam muito, sem dar o amor necessário para aquela criança, essa pessoa na vida adulta estará sempre saboteando, eu acho que é o correto, né, em português, a sua vida. Então, ainda que seja de forma inconsciente, porque essa é a sua programação, então estamos enganando a nós mesmos, achando que estamos estamos tomando decisões livres, mas na verdade estamos somente seguindo uma guia, um padrão, já que 95% da nossa vida é gerida pela mente subconsciente, que é onde fica armazenado todas as nossas memórias, as nossas experiências, vivências em geral. Por isso é tão difícil mudar. Esse é o tal do circuito autônomo. Ele gere todo o nosso circuito autônomo do corpo, a nossa parte subconsciente. Então, por isso que é tão difícil mudar, já que a nossa força de vontade, ela está armazenada na nossa mente consciente, que está, digamos que, do outro lado, né? E representa somente uns 5% da nossa mente, em geral. Então, aqui é onde, nessa mente consciente, onde que fica o raciocínio
o julgamento, reflexões, também tudo aquilo que captamos a níveis sensoriais, como a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar e também as memórias a curto prazo. Essa parte do nosso cérebro não tem a capacidade de reter, de guardar as informações a longo prazo, já que ela é bem maior em consideração com a mente subconsciente. Eis aqui a importância de termos bons programas gravados aqui, já que a mente subconsciente somente reproduz, ela não tem a capacidade também de julgar se aquele programa que está ali dentro é bom ou ruim para nós. A boa notícia é que sempre podemos reprogramar a nossa mente subconsciente. Claro, substituindo aquela programação que consideramos ruim, que está bloqueando a nossa vida fluir como deveria, substituindo por programas e crenças empoderadoras. E isso pode ser feito de várias maneiras, mas as mais conhecidas são duas. A primeira delas é por repetição, que é a forma mais comum que fomos aprendendo ao largo da nossa vida, inclusive na infância. E a outra é por hipnose. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Se você escolher a forma por repetição, se aconselha fazer uma lista de frases positivas que sejam contrárias àquelas negativas que você tem implantadas na sua mente. E repeti-las no mínimo 2 ou 3 vezes na frente do espelho cada dia. E possivelmente você poderá se sentir até ridícula fazendo isso, repetindo frases que até então você realmente não acredita nelas. Mas é só a sua mente se debatendo, lutando para que você não saia da sua zona de conforto, já que para ela pode representar perigo, porque não está no controle. Você está tirando o controle da mente. Claro, porque você não está fazendo aquilo que fez até o presente momento, que era só dar o play e soltar a programação, já que tudo já estava digamos que instalado, né, lá dentro. Mas aos poucos, essa sensação desagradável começará a desaparecer, se você insistir, óbvio. Tem alguns estudos que demonstram que para que haja mudança na vida de alguém, precisamos continuar aquela coisa, transformar aquilo em um hábito. Isso significa que deverá se fazer por mínimo 21 dias. Então, a persistência aqui é a chave. A paciência também, claro. Já que isso irá ocorrer de maneira gradual, aos poucos. Pensa que dessa forma que todos aprendemos a caminhar, a andar, andar de bicicleta também, ou dirigir. Agora, no caso da hipnose, tem uma vantagem, porque em comparação com a técnica de repetição, ela é bem mais rápida para ocorrer as mudanças. Em 1, 2, máximo 3 sessões, você já poderá alcançar uma transformação extraordinária naquela crença que escolheu modificar. Já que quando você está em transe, no momento que nós hipnoterapeutas chamamos estado alterado de consciência,
temos o acesso direto à mente subconsciente, podendo assim fazer as alterações nas modificações necessárias. Então, você gostaria de mudar ou reprogramar alguma crença? Pode ser aquilo que está te atrapalhando no seu crescimento ou estabilidade emocional. Põe aqui embaixo para mim nos comentários. Eu irei responder cada um de vocês que colocarem. Agora eu quero contar um pouquinho da história da nossa medicina atual e o quanto, como estamos manipulados, apesar que a maioria dos sistemas, infelizmente, também estão. Esses sistemas são os que deveriam velar por nosso bem, mas infelizmente atendem a interesses escuros ou simplesmente estão velando pelos seus próprios interesses. De acordo com as minhas pesquisas, os tentáculos da manipulação já alcançam a mídia em geral, o sistema de ensino, sistema político, religioso, jurídico, ciências e tecnologia, o sistema alimentício, também o militar, entretenimento e cultura, inclusive o clima e o meio ambiente. Então é bem difícil ver algum sistema que não está manipulado. E isso não é só aí no Brasil não, gente. Infelizmente é o tal do globalismo. Apesar que em alguns países isso ocorre de uma forma mais discreta, mais escondida. Não de uma forma tão escancarada como outros. Mas hoje eu irei me centrar especificamente no nosso querido sistema alimentício e que ao mesmo tempo está interligado com o da saúde. Vocês irão entender mais pra frente. Pois bem, a medicina moderna que nós conhecemos e temos acesso hoje em dia foi implantada no século XX. Mais ou menos lá por há mais ou menos 170, 180 anos atrás, apesar que as suas bases surgiram lá pelo século XIX, que foi a época que todos estudamos na escola, época do Renascimento. Esse sistema envolve ações e serviços voltados à promoção e prevenção, também diagnóstico, tratamento, reabilitação da saúde. E aqui inclui hospitais, clínicos, postos de saúde, serviços de atenção primária, vacinação, saúde mental, campanhas de prevenção, saúde da família, reabilitação, políticas públicas, tudo relacionado à saúde. Então, o foco seria na saúde da população, atuando de forma preventiva e curativa. Até aqui, podemos observar que a ideia em si, as intenções eram boas. A coisa começa a ficar torcida quando o momento que um grupo de empresários decidem tomar as rendas da situação. Chamado John Rockefeller e JP Morgan, decidiram juntar-se com suas já enormes fortunas e transformar o sistema de saúde em um mero negócio. Eles não eram precisamente filântropos que queriam o bem da humanidade, não eram médicos e muito menos científicos.
mas sim grandes proprietários de monopólios como o aço, o petróleo, o carvão. Sim, gente, porque eles se deram conta que somente existe algo que dá mais rentabilidade de que vender remédios. E isso era criar uma indústria de comida processada, que são produtos industrializados que passam por diversos processos de fabricação até chegar na mesa do consumidor e que contém muitos ingredientes artificiais, como aditivos químicos, conservantes, colorantes, aromatizantes, espessante, onde na maioria das vezes também são alimentos ricos em açúcar, sal, gordura hidrogenada, não saudável, e apresentam baixo teor nutricional. Um exemplo desses produtos seria o refrigerante, os sucos artificiais, biscoito recheado, hambúrgueres, os nuggets, batata de pacote, bolos, sobremesas que já estão preparados, sopa, macarrão instantâneo, salsicha, linguiça, mortadela, sorvete industrializado, barras de cereal adoçadas e um sem fim mais de produtos. Portanto, gerando clientes doentes que são consumidores desse tipo de produtos que na verdade nada de bom tem a oferecer referente à saúde, né? Então eles estariam garantindo a continuidade da alta rentabilidade dos seus negócios. Então foi quando que nasceu a Nestlé, que também é a dona da farmacêutica mais grande do mundo. Sim, a Pfizer. Quem mais tarde também adquiriu a Siagen, que é a empresa de tratamentos oncológicos para pacientes com câncer, né? Onde existe a suspeita de que esses tratamentos fazem mais mal que bem aos pacientes. Vocês vão me entendendo. Vocês vão vendo como o entramado que existe em todos esses sistemas, verdade? Depois temos empresas tipo a Coca-Cola, que dá formações médicas ou paga pesquisas científicas. Também restaurantes de comida rápida, tipo o McDonald's, que patrocina Olimpíadas. Ou pior ainda, indústria do cigarro, tipo a americana Philip Morris, que dirige empresas de alimentação como a Mondelez. Para quem não sabe, a Mondelez é quem produz balas, bombons, chicletes, chás, fermentos, gelatina, ovos de chocolate, entre outros produtos. Então, os consumidores dos produtos industrializados sofreram de obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares, também um aumento de risco de câncer variados. E então podemos concluir que a indústria farmacêutica nos quer doentes, tratando-se de que são os mesmos donos das grandes corporações que uniram simplesmente o útil ao agradável e também mais o rentável. Mas tudo é feito de uma forma muito sutil, com propaganda sendo bombardeados diariamente, na verdade, na televisão, na rádio e hoje em dia também nas redes sociais.
colocando muitas cores, sabores novedosos, nunca visto antes, até podendo quase oferecer uma experiência inesquecível para aquele consumidor simplesmente pela propaganda, né? E fazendo que os paladares que chegam a experimentar tais produtos, tal coisa, nunca mais esquecerá daquele saborzinho. Então, nos fazem acreditar que eles só estão melhorando a nossa vida, oferecendo uma lasanha que já está pré-cozida para facilitar a sua vida, não é mesmo? E você só precisa colocar 5 minutos no micro-ondas e já está com o almoço pronto. Isso é o que eles vendem. Não tem nada de errado, não é? Aqui eu abro um parênteses só para lembrar a vocês que, de acordo com a teoria da nova medicina germânica, a grande maioria das enfermidades aparece depois de uma pessoa ter vivido um conflito emocional intenso, que foi inesperado e vivido em solidão, mas que existe aquelas 3 exceções onde seria por conflito de intoxicação, que não entraria na verdade como conflito, né? Que seria como por intoxicação, falta de vitaminas e nutrientes e o trauma físico, tipo acidente. Então, vocês, como um consumidor habitual desses produtos industrializados, pode sim ficar doente, já que a maioria desses químicos se encaixariam na primeira exceção, que é a intoxicação, e também na segunda, que é a falta de nutrientes e vitaminas, já que esses produtos industrializados aportam poucos ou quase nada em valores nutricionais. E então, né, essa é a segunda exceção da germânica. E voltando ao tema da indústria da alimentação, são também os que pagam os estudos científicos e depois serão publicados em revistas de atualidades, onde também são os mesmos donos, garantindo assim que apareça escrito somente o que interessa ao negócio deles, mas continuam a fazer-nos acreditar que essas comprovações passaram por rigorosos testes, portanto não apresentam nenhum risco para a saúde. Praticamente quase sempre a gente lê isso no pé da letra, né, da pesquisa em si, dos reportes que são científicos, que são colocados em revistas. Então, eu sei que é complicado diferenciar o joio do trigo, mas devemos tomar mais cuidado, prestar mais atenção naquilo que consumimos, ser mais seletivos, já que se trata da nossa saúde. E acredite, organismo nenhum está criado para cuidar de você. O organismo eu falo como entidade, ok? O organismo do governo. E infelizmente estamos vendo que cada um por si e Deus por todos. Se vocês investigarem um pouco, verão que quase todas as grandes multinacionais estão conectadas. São do mesmo grupo, da mesma companhia, das mesmas famílias.
Então, agora falando um pouco mais sobre o sistema atual da saúde, a fumaça do incenso, desculpem. Ele foi implantado em 1910, quando um educador chamado Abraham Flexner, ele era americano, que não era médico, criou o relatório Flexner com bases estandarizadas para serem ensinadas nas faculdades de medicina. Esse relatório foi foco de polêmica e debates desde a sua publicação. É considerado, na verdade, até dias de hoje, o grande responsável pela modificação mais importante referente à formação médica mundial. E claro que existem defensores e detratores dessas suas propostas. Uns o aclamam como o grande reformista e transformador da educação médica, e outros o consideram o principal responsável pela consolidação de um modelo de formação de médicos que nunca conseguiu atender às necessidades de saúde real da sociedade. E atualmente ainda nos encontramos com o fato que é impossível discutir e questionar a educação médica em qualquer lugar do planeta, devido à grande capacidade do autor como administrador e a sua habilidade de manipular as estruturas de poder, além de também saber utilizar a autopromoção de forma muito eficiente, podendo-se concluir que a medicina científica ou o sistema médico ficou monopolizado, se institucionalizou, gente, hoje as palavras não estão saindo, através do grande capital, que se uniu, né, à corporação médica e às faculdades de medicina.